Começa em você. Começa agora. Santander Select. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu converso com Marcos de Oliveira, CEO da Iochpe Maxion, líder mundial na produção de rodas automotivas. Marcos, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Prazer estar aqui com você. Bem-vindo aqui ao nosso programa. E a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Iochpe Maxion para você me ajudar com cada um deles, tudo bem? Legal. No final a gente vai inverter. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Perfeito. Então tá bom. E para você que nos ouve ou nos assiste, todas as informações que a gente trata aqui estão disponíveis no site com relações com investidores da Iochpe Maxion. Marcos, meu primeiro número para você é o seguinte: 3 bilhões e 800 milhões de reais foi a receita líquida da Iochpe Maxion no segundo trimestre, um crescimento de 1,1% sobre o mesmo período de 2023. Quais foram os destaques do trimestre para chegar a esse resultado? Olha, claramente a recuperação do segmento de veículos comerciais no Brasil foi muito importante. A produção de caminhões e ônibus no Brasil cresceu 53% com relação ao mesmo trimestre do ano anterior. O ano anterior foi impactado pela transição da legislação de emissões no Brasil, do Euro 5 para o Euro 6, então ele caiu bastante no segundo tri do ano passado e cresceu esse ano. A recuperação também no segmento de veículos leves no mercado norte-americano foi um segmento interessante que performou bem no segundo tri. Por outro lado, nós tivemos o mercado europeu, que teve uma queda no segundo trimestre. Então, a composição desses fatores nos permitiu crescer, além da desvalorização do real, que acaba tendo um fator positivo na tradução dos nossos resultados do exterior para o real brasileiro. E aí, quando a gente vê o resultado, você fala que os comerciais leves entraram com muita força. É uma característica do período? Quer dizer, foi só uma transição ali pelo Euro 6 entrando? Como é que você analisa especificamente esse dado? Definitivamente é o impacto de que no primeiro semestre do ano de 2023 houve uma queda muito importante na produção de veículos comerciais, porque no final de 2022 houve uma pré-produção de caminhões e pré-venda de caminhões antes da mudança de legislação. Então, o primeiro semestre do ano passado foi bastante impactado por essa queda e esse ano a gente vê um processo de recuperação. Nós estimamos que o segmento de veículos comerciais no Brasil deve crescer um pouco acima de 30% com relação ao ano anterior. Então, é um ano positivo para esse segmento no Brasil. Nossa, bastante, hein? Dois dígitos fortes. E aí você consegue trazer inovação, tecnologia? Aproveitou esse período também que vocês já deveriam estar cientes para inovar, colocar tecnologia e oferecer um produto diferente para o consumidor? Esse é o nosso processo contínuo. Nós trabalhamos todos os trimestres, todos os anos, na melhoria da produtividade das nossas fábricas e na inovação, trazendo tecnologias, buscando a redução de peso, que é algo importante nos nossos produtos, sejam em rodas, em componentes estruturais. Então, nós estamos continuamente inovando para poder trazer essa capacidade tecnológica do mundo inteiro aqui para o Brasil, e também buscando a inovação das nossas fábricas em processos produtivos. Não é só no produto, mas é no processo de produção que é importante. E também nós fizemos um aumento de capacidade de produção aqui no Brasil para veículos comerciais, olhando o futuro. Nós acreditamos que 25, 26 vão ser anos positivos e a demanda por veículos comerciais, tanto caminhões e ônibus, continuará crescendo também. Muito bom. Marcos, vou fazer uma rápida pausa para um recado do nosso patrocinador. Basta uma faísca para acender a vontade de começar. Para todos os seus começos, Santander Select. Um time de especialistas em investimentos, serviços internacionais, cartões exclusivos, um olhar atento para o seu tempo. Começa em você. Começa agora. Santander Select. De volta com o Marcos de Oliveira, CEO da Iochpe Maxion. A gente falou no primeiro número, Marcos, sobre a receita operacional e você mencionou um pouquinho sobre a América do Norte e Europa. O segundo número para você é o seguinte: 3,5 pontos percentuais foi o crescimento da participação da América do Norte na receita operacional líquida consolidada da Iochpe Maxion no segundo trimestre de 2024,
ao contrário da queda de 4,1 pontos percentuais da Europa. Por que esse mercado cresceu nesse período? Em termos de recuperação, está à frente da Europa? A América do Norte está num patamar, eu diria, mais sustentável. Havia muita preocupação com relação à desaceleração econômica dos Estados Unidos e a realidade é que até agora nós não temos observado isso de forma clara. Na realidade, a demanda por veículos leves vem crescendo. A demanda de veículos comerciais caiu um pouco, mas em níveis recordes. O ano passado, a produção de caminhões, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na América do Norte como um todo, foi recorde. E esse ano ela está um pouquinho abaixo, mas continua num patamar muito elevado ainda. E existe uma perspectiva de que a demanda em 25 e 26 serão superiores, porque existe também uma mudança de legislação para veículos comerciais em emissões em 2027 lá nos Estados Unidos e muitos dos nossos clientes acreditam que haverá uma pré-produção importante no segundo semestre de 25 e 26. Então, é um período de crescimento. A Europa, por outro lado, passa por um período de ajuste. Existe uma queda na produção de veículos leves, na produção de veículos comerciais, um pouco impactado pela questão macroeconômica do continente europeu. Obviamente, os fatores geopolíticos acabam também impactando a Europa. Então, é um ano de queda, tanto em veículos leves como veículos comerciais. Felizmente, o Brasil tem performado bem e também a América do Norte performado de forma positiva. Na América do Norte, essa antecipação é muito característica do país, né? Se aqui a gente teve um semestre ruim no ano passado por conta dessa troca de tecnologia, lá eles vão antecipando para a hora que começar a valer a nova legislação, tá todo mundo, não todo mundo, mas muita gente já adaptado, né? Muita gente já com a tecnologia pronta, né? Existe um fator aí importante, fator econômico, porque normalmente quando existe essa mudança de legislação, o custo do produto e o preço do produto final sobe. Então, existe uma tentativa de pré-compra do veículo com a tecnologia atual, que tem um custo mais baixo, em antecipação à mudança da tecnologia. Como a capacidade das montadoras da América do Norte está num patamar muito elevado, mesmo considerando essa mudança de legislação lá na metade de 2026, porque é o ano modelo 2027, as montadoras acreditam que em 2025 e 2026 eles vão precisar produzir mais, antecipando-se ao processo de mudança de legislação. Espetáculo, espetáculo. Agora, sobre veículos automotivos, Marcos, Europa nesse pacote ruim econômico, mais, né, o problema geopolítico todos deles, mas você tem uma entrada forte, uma discussão forte dos eletrificados. Muda alguma coisa para vocês? A tecnologia precisa ser diferente para atender esses novos veículos, vamos chamar assim? Essa é uma característica dos nossos produtos, tanto rodas como componentes estruturais. Eles podem abastecer tanto veículos de combustão interna, híbridos ou elétricos da mesma forma. Claro, nós fazemos ajustes no desenho, no projeto do produto, mas o processo produtivo é o mesmo. Então a gente brinca, a gente gosta de dizer que a eletrificação e motores de combustão interna não são um impacto negativo para a companhia, na realidade são um impacto positivo. Nós somos agnósticos à motorização e a eletrificação acaba trazendo uma série de novas oportunidades, produtos que nós não oferecíamos no passado e que a gente pode oferecer agora. Então existem componentes como, por exemplo, sistemas como berços de bateria, suspensão dianteira e uma série de outros componentes que a gente começa a fornecer agora para veículos elétricos. Também no caso de rodas, a gente começa a fornecer para montadoras que não estavam nesse universo há 10 anos atrás. Montadoras como a Tesla, a Rivian e outros que começam a fornecer no segmento de veículos elétricos, nós podemos abastecer esses clientes também. Bom que abre mercado, né? Isso para a companhia é ótimo, né? É muito importante, é muito importante. Nós temos uma base de clientes bastante ampla. As grandes montadoras em todo o mundo são os nossos clientes e os novos entrantes passam a ser nossos clientes também. Esse eu vi o gráfico do top 5 ali, ele é muito estável, né? O número de compras, a participação deles, isso é muito interessante, né? A companhia tem uma solidez ali de fornecimento muito importante. Isso é importante porque são clientes, são grandes clientes, sob o ponto de vista de
receita é positivo. Claro que eles têm seus períodos positivos ou negativos de produtos, mas nos dá uma continuidade de fornecimento bastante interessante. Muito bom. Marcos, terceiro número para você é o seguinte: 37 milhões de reais foi o lucro líquido da Iochpe-Maxion no segundo trimestre, uma redução de 37% sobre o mesmo período do ano passado. O que afetou a lucratividade neste ano? Na realidade, o segundo trimestre foi um trimestre positivo para nós em termos de recuperação de margem. Nós crescemos o nosso lucro bruto em 12% com relação ao ano anterior, crescemos a nossa margem EBITDA recorrente, crescemos o nosso EBITDA recorrente em 14% com relação ao ano passado. Então, tem sido um período, o primeiro semestre como um todo, o primeiro e o segundo semestre, é um período de recuperação de margem, o que é positivo em termos de resultados gerais, geração de caixa da companhia. O segundo trimestre, em particular, foi impactado por uma provisão de imposto de renda diferido em função da desvalorização de algumas moedas. Tá. O peso mexicano, a moeda da República Tcheca, a lira turca, elas acabaram tendo um efeito negativo, porque elas se desvalorizaram rapidamente no final do segundo trimestre e acabou criando a necessidade de uma provisão de imposto de renda diferido, que não é caixa, não tem um impacto no caixa, mas é parte do nosso processo. Mas, de uma forma geral, foi um trimestre positivo e foi um primeiro semestre positivo, porque nós tivemos lucro líquido no primeiro semestre de 87 milhões de reais, um crescimento de mais de 102% com relação ao primeiro semestre de 2023. Isso é interessante, né? Você olhar um período maior e não um período curto, né? A gente acaba falando de trimestre aqui, às vezes de semestre, mas quando você pega o período maior e entende, né, os dados que rodaram nesse semestre, você, né, consegue explicar rapidamente para o investidor o que aconteceu, né? Sem dúvida. E principalmente nessa questão de imposto de renda e questões de variações de moeda. E foi o que nós vimos no segundo trimestre, no próprio real brasileiro, onde houve uma desvalorização importante do real no final do segundo trimestre. Isso acaba criando algumas diferenças trimestre a trimestre. Por isso é importante olhar um período mais longo, como você mencionou. Como você falou de moedas, eu vou para o quarto número, porque ele fala justamente sobre isso. 59,5% é a participação de moedas estrangeiras, como o dólar e o euro, na composição da dívida bruta da companhia. Como administrar essa oscilação tão forte das moedas, principalmente neste ano? Essa é uma das características, eu diria, positivas da Iochpe-Maxion, no sentido de que nós temos um hedge natural da nossa produção e das nossas vendas. Nós, essencialmente, produzimos nas regiões, nos países onde nós vendemos. De uma forma geral, 30% das nossas vendas são na América do Norte, 30% na América do Sul, 30% na Europa, 10% na Ásia, e cria esse hedge natural entre geração de caixa, produção. E também nós procuramos alinhar a nossa dívida com a geração de caixa. Procuramos manter o mais próximo, o mais alinhado possível. Obviamente, existem variações trimestre a trimestre, mas nós procuramos manter a nossa dívida equilibrada com a geração de caixa, o que nos permite realmente absorver essas variações cambiais de uma forma positiva. Mas não ter previsibilidade de moeda é ruim, né? Sem dúvida, esse é um fator que, principalmente quando existem variações muito grandes, como nós observamos no segundo trimestre. Variações pequenas de moeda não são um fator, mas as variações mais significativas, elas podem ser positivas ou podem ser negativas, dependendo do caso. Como eu mencionei, a tradução das moedas estrangeiras para os nossos resultados em reais, ela foi positivo com relação ao aspecto de resultados. Porém, ela foi negativa com relação à dívida, porque os resultados, normalmente, eles são medidos ao longo do trimestre. A dívida é medida no final do trimestre. Enquanto você tem um trimestre onde a moeda desvaloriza ao longo de todo o trimestre, positivo, porque o filme é legal. Quando você tem um fenômeno como aconteceu agora no segundo trimestre, onde a desvalorização ocorreu principalmente no final do trimestre, a fotografia do final do trimestre acaba sendo negativa na composição da dívida. Mas eles acabam se ajustando ao longo do tempo. A sua gestão, obviamente, tem desafios ano após ano, né? Você acaba tendo alguns desafios que você tem que lidar.
Nesse ano tem sido moedas? Você tem conversado com o CFO justamente para tomar bastante cuidado? Vocês têm essa conversa mais próxima, você como gestor dele, fala, olha, esse ano a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, porque não tá fácil a gente, né, lidar com moedas, né? Na realidade, o que a gente acompanha muito são os volumes de mercado, é a demanda dos nossos clientes. Nós não geramos demanda, os nossos clientes geram demanda e nós produzimos just in time para atender os nossos clientes. Então, o volume é o grande fator que impulsiona ou afeta negativamente os resultados. As moedas criam essas dinâmicas temporárias que têm que ser administradas, mas, novamente, a gente, com esse hedge natural do nosso negócio, consegue absorver essas variações de forma positiva. Mas moeda, câmbios, é sempre importante, porque eles podem ter efeitos de curto prazo ou podem ter efeitos mais de longo prazo. Por exemplo, a desvalorização de uma moeda como o peso mexicano ou a lira turca, elas acabam sendo positivas para nós, porque a nossa estrutura de venda de produtos na América do Norte é feita em dólares. Compra de matéria-prima é feita em dólares, mas a mão de obra e outros custos é feita em moeda local. Então, a desvalorização acaba tendo um efeito positivo. Então, a gente procura administrar as diferentes regiões considerando as dinâmicas de cada moeda e as dinâmicas macroeconômicas de cada país também. Tem gente que acha que cabeça de gestor é fácil, né? Vamos lá. Quinto número para você, Marcos. 241 milhões de reais foi o investimento total da IOSP Maxon no primeiro semestre deste ano, uma expansão de 26,3% sobre o mesmo período do ano passado. Quais foram as prioridades da empresa neste semestre? Nós mantemos sempre um esforço bastante importante nas questões de ganhos de produtividade nas nossas diferentes fábricas. Obviamente, atender às legislações, às regulamentações de cada país é fundamental e a manutenção das nossas fábricas é sempre importante. Então, eu diria que essas três áreas são efeitos contínuos que nós temos no nosso negócio. Mas existem dois projetos principais que acabaram gerando uma necessidade de investimento maior. Um é a construção da nossa primeira fábrica de rodas de alumínio forjado para caminhões na Europa. Hoje nós somos o maior produtor de rodas do mundo, temos o portfólio mais completo, mas nós não produzimos rodas de alumínio para caminhões. E esse é um segmento que vai começar a crescer gradativamente na Europa e por isso nós estamos nos antecipando. Estamos construindo a nossa primeira fábrica para rodas de alumínio lá na Europa, para atender o mercado norte-americano e, eventualmente, para exportação a outros mercados também. O segundo investimento importante é o aumento da nossa capacidade em componentes estruturais na América do Norte. Nós, o ano passado, trabalhamos muitos meses, praticamente 7 dias por semana, 24 horas por dia, para atender um alto volume de demanda. E como existe uma projeção de crescimento na demanda em 2025 e 2026, é importante que nós estejamos preparados para essa capacidade. Então, nós estamos ampliando a nossa capacidade em 25% a 30% na nossa fábrica de componentes estruturais na América do Norte, para poder voltarmos a uma produção mais normal, que eu diria são 6 dias de produção, 24 horas por dia, em lugar de 7 dias e 24 horas. 7 dias, 24 horas é interessante em termos de volume, mas não é tão eficiente em termos de produtividade. Você tem mais horas extras, você tem um processo de manutenção que é feito não de forma otimizada, então ele acaba gerando uma perda na produtividade. Então esse ganho, esse aumento de capacidade nos permite aumentar volume e melhora a produtividade da fábrica. Tanto é que hoje a gente já está operando 6 dias e meio, 24 horas, então reduzimos com relação ao ano passado e a intenção o próximo ano é podermos voltar ao nosso ritmo normal de produção na nossa fábrica lá no México. Pegando um pouquinho do exemplo da Europa, como que vocês escolheram o local? Onde que é a fábrica e como vocês escolheram o local? Tem algum fator que ajude nessa escolha da localização? Essa fábrica está sendo construída na Turquia. Nós temos um complexo industrial muito interessante, muito importante na Turquia. Lá nós produzimos rodas de aço para caminhões, rodas de aço para veículos leves, rodas de alumínio para veículos leves. E agora a gente está colocando também
rodas de alumínio para caminhões. Então, nós podemos aproveitar todos os custos fixos, toda a infraestrutura logística que nós temos também para produzir rodas para caminhões, rodas de alumínio para caminhões, com um processo bastante eficiente e bastante otimizado. E com essa projeção que vocês têm, sobretudo da América do Norte, no seu balanço, quando que o mercado volta a ser o mercado pujante que teve anos atrás, acho que pré-pandemia, né? Tem já uma ideia de quando pode chegar nesses números novamente? Em veículos leves, ele tem sido um mercado crescente realmente desde a pandemia, desde lá de 2020 para 2021, ele tem sido um mercado crescente. A gente acredita que ele ainda continuará crescendo por mais alguns anos, provavelmente já em 3 ou 4 anos, retornando aos recordes de volume que aconteceram na América do Norte lá no passado. Mas no segmento de veículos comerciais, como eu mencionei, o mercado está muito vibrante. Na realidade, o ano passado foi o período de maior produção de caminhões e vendas de caminhões na América do Norte na história. Esse ano está um pouquinho abaixo, mas continua sendo pujante, e 2025, 2026 serão anos de crescimento e provavelmente de volumes recordes históricos em toda a trajetória de caminhões na América do Norte. Muito bom. Marcos, chegou o momento que a gente vai inverter o jogo aqui. Eu vou fazer a pergunta e você vai me trazer o número. Fechado? Primeiro para você, o melhor número a ser apresentado. Olha, como eu mencionei, nós estamos em processo de recuperação de margens, é o que nós já fizemos ao longo do segundo trimestre, e o nosso objetivo é continuar crescendo. Nós estamos atingindo margens de 2 dígitos agora, que é o nosso objetivo, e a meta é, ao longo de 2025, poder voltar às nossas margens EBITDA históricas da companhia, que operam entre 11%, pouco acima de 11%. Então, a nossa meta é continuar trabalhando para poder chegar nessa meta no futuro. Muito bom. O número que melhor representa a Iochpe-Maxion? Olha, eu acho que definitivamente o nosso volume de produção de rodas é algo importante, algo interessante. Nós produzimos quase 50 milhões de rodas por ano em todo o mundo, então é um volume importante e que mostra a importância do nosso footprint de manufatura global em todos os lugares e também atende aos nossos clientes em diferentes segmentos dos principais mercados automotivos do mundo. Muito bom. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu acredito que o número de fábricas que nós temos no mundo é interessante. São 33 fábricas em 14 países, atendendo os principais mercados automotivos globais e que, além de poder nos permitir produzir de forma eficiente nas diferentes moedas onde nós operamos, também nos dá a capacidade de poder reagir rapidamente às demandas de mercado, sejam positivas ou negativas. Quando o mercado está crescendo, a gente pode crescer rapidamente. Quando o mercado está caindo, podemos ajustar rapidamente a essas quedas de mercado, porque nós produzimos em cada região para atender esses clientes. Então, esse footprint geográfico que nos permite atender as grandes montadoras do mundo é uma característica importante e nos dá aquele hedge natural de moedas que a gente mencionou anteriormente. Com essa presença internacional, voar é algo corriqueiro para você, né? É parte do nosso trabalho, é parte das nossas atividades. Todos os meses a gente está visitando algumas das nossas operações. Então, o mês passado foi México, agora no final desse mês é Índia, Tailândia, então depois Alemanha. Então, nós estamos aí trabalhando com as nossas equipes e nós temos uma equipe bastante competente em todo o mundo. Nós temos líderes, seja na Europa, na América do Norte, na Turquia, na Índia, na Tailândia, na China, que nos permite estar muito próximos do pulso da realidade de cada país, realidade do setor automotivo, realidades macroeconômicas, geopolíticas, e nos permite reagir rapidamente às tendências de cada um desses países. O número que não sai da sua cabeça? Claramente, é o número de colaboradores que nós temos no mundo. São mais de 17 mil colaboradores do mundo. E, por isso, nós temos uma responsabilidade social importante em todos os países onde nós operamos. Responsabilidade social diretamente com os nossos colaboradores em gerar empregos que
possam contribuir para cada uma das cidades, dos países onde nós operamos, mas também a possibilidade de socialmente colaborar com diferentes países, seja na Índia, seja no Brasil, seja em diferentes partes do mundo. Esse network de colaboradores e o impacto social que ele tem diretamente para as famílias desses colaboradores e das sociedades onde nós trabalhamos é muito importante. Nós temos um programa da Fundação IOSP, que é um programa que desenvolve jovens de baixa renda social, preparando-os para o mercado. É um programa de 35 anos da companhia, que hoje opera no Brasil, no México, e agora, no final desse mês, nós estamos inaugurando a nossa primeira operação na Índia, através desse programa de formação de jovens, que é parte da responsabilidade da companhia. Então, nós falamos muito de ESG, falamos de uma série de fatores, e isso é parte do DNA da empresa, não de hoje, mas de 30 anos. Que bacana, que bacana. Pô, e a família toda muito envolvida com educação sempre, né? Então, acho que isso é muito legal. O próximo número vai ser? Olha, o próximo número é um número onde nós buscamos poder estar voltando a nossa produção para 50 milhões de rodas. Hoje ela está próxima de 50 milhões de rodas, são cerca de 48 milhões de rodas por ano. Queremos voltar aos 50 milhões e ultrapassar os 50 milhões de rodas por ano com a recuperação de mercados e com o lançamento de novos produtos. Inovação, tecnologia é algo muito importante na companhia. Nós temos um grupo de engenharia muito competente, é um grupo de engenharia que está distribuído em centros de engenharia no Brasil, na Alemanha, na Itália, na Tailândia, e que trabalha de forma coordenada, buscando inovações para poder atender às necessidades do consumidor de hoje e o consumidor de futuro, com veículos com motor de combustão interna, veículos híbridos ou veículos elétricos no futuro. O que vier vai ter roda IOSP Maxion. O que vier vai ter rodas IOSP Maxion e vai ter componentes estruturais da companhia. Muito bom. Marcos, obrigado, viu? Um prazer. Muito obrigado. E obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu, nos acompanhou até aqui. Aproveite e compartilhe o programa com a IOSP Maxion para mais gente conhecer a líder mundial na produção de rodas automotivas. E se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode nos procurar em todas. Estamos por lá. Um abraço e até a próxima.